Bem-vindo ao quinto vídeo do passo a passo do Boneco Bernardo. Lembrando que todos os detalhes dessa peça você encontra no vídeo da apresentação. Peso, agulha, fios, materiais utilizados e todas as informações estão lá no vídeo da apresentação. E na descrição desse vídeo você encontra a playlist completa dessa peça. Não deixe de conferir. Agora faremos o cabelinho. Então, com a cor de gema, eu vou fazer um círculo mágico e dentro dele 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o círculo. Lá no primeiro ponto, um ponto baixo. Já vou fechar essa linha aqui, já vou esconder. Então, no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Então, eu tenho um aumento. Eu vou fazer aumentos em todos os pontos. Então, serão 6 aumentos. 2, 3, 10, 11, 12 do início. Então, eu tenho 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na terceira carreira, eu vou fazer um ponto e um aumento. Essa é a sequência que eu vou repetir por toda a minha carreira. Pode escapar uma linha aqui. Um ponto e um aumento. Vou fazer 6 vezes. Final da carreira eu tenho 18 pontos. Quarta carreira, eu vou começar com um aumento. Então, já tenho 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou fazer uma sequência de 2 pontos. E essa é a sequência dessa carreira. Um aumento e 2 pontos. Um aumento e 2 pontos. Eu vou repetir 6 vezes. Final da carreira eu tenho 24 pontos. Quinta carreira, eu vou fazer uma sequência de 3 pontos. 1, 2 e 3. E um aumento. Então, a sequência de 3 pontos e um aumento eu vou repetir 6 vezes. Final da carreira eu tenho 30 pontos. Sexta carreira, eu vou fazer um ponto e um aumento. Então, eu inicio a carreira com um ponto e um aumento. E agora eu vou fazer uma sequência de 1, 2, 3, 4 pontos. E um aumento. 4 pontos e um aumento é a sequência que eu vou repetir 5 vezes. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Vou repetir mais 3. Repetir 5 vezes, 4 pontos e um aumento. E ao final da carreira eu tenho 3 pontos. Então, eu vou fazer esses 3 pontos. 1, 2, 3. Juntando com um ponto e um aumento do início da carreira, eu tenho a minha sexta repetição. Início da sétima carreira, eu vou fazer um ponto. Vou colocar o marcador aqui só para ficar mais fácil de ver onde é o início e o final da carreira. 2, 3, 4 e 5. Tenho 5 pontos e um aumento. Vou repetir 5 pontos e um aumento 6 vezes. 2, 3, 4. Termino a sétima carreira com 42 pontos. Oitava carreira. Vou começar com uma sequência de 3 pontos. Então, tem
3 pontos e um aumento. Agora eu vou fazer uma sequência de 6 pontos. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, tenho 6 pontos e um aumento. Vou repetir 5 vezes. 6 pontos e um aumento. Final da carreira, eu tenho 3 pontos. Então, vou fazer esses pontinhos. 1, 2, 3. Que juntando com os 3 pontos e o aumento do início, nós fechamos a carreira com 48 pontos. Na carreira, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma sequência de 7 pontos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência de 7 pontos e um aumento 6 vezes. Final da carreira, temos 54 pontos. 10ª carreira, vou fazer uma sequência de 1 ponto, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Então, tem uma sequência de 4 pontos e um aumento. Agora, eu vou entrar na sequência da carreira, que são 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos e um aumento. Então, 8 pontos e um aumento, eu vou repetir 5 vezes. Fiz uma vez, vou fazer mais 4. Ao final da 5ª repetição, me sobram 4 pontos. Então, eu vou fazer 1 ponto para cada ponto de base. 3 e 4. Juntando com os 4 pontos no momento que temos no início, nós temos a 6ª repetição e um total de 60 pontos nessa carreira. A carreira 11, nós faremos 1 ponto, já vou colocar o marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sequência de 9 pontos e um aumento. Então, eu vou repetir essa sequência de 9 pontos e um aumento 6 vezes. 2, 3, finalizo com 66 pontos. Aqui está o topinho da cabeça. E agora nós vamos descer as mechas. Aqui eu vou pegar, vou fazer um ponto baixíssimo. E mais um ponto baixíssimo. Só para ajeitar esse desnível que fica na peça, mas ele vai sumir agora. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou fazer mais uma para subir. Vou deixar essas correntinhas mais frouxinhas, nós vamos voltar fazendo pontos baixos. Então, para elas não ficarem apertadinhas assim, com os pontos, nós fazemos mais frouxinha, tá? Deixamos a mão mais solta.
Então, eu vou pular a primeira, que eu fiz só para subir, e na segunda eu volto pegando o pontinho lá de trás e vou fazer um ponto. No próximo, mais um ponto. E vou voltar fazendo pontos baixos em todos os pontos da minha carreira. Eu tenho 7 pontos, 7 correntinhas, eu vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último 7. Sete pontos. Opa, que eu fiz errado esse último aqui. Assim. Olha, eu gosto de pegar na correntinha de trás, pois o mesmo desenho que eu tenho aqui, eu vou ter aqui. Deixa eu acender a luz aqui. Então, os desenhos ficam iguais. É gosto. Então, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E tem uma mechinha do cabelo. Agora eu vou subir 13 correntinhas. 1, 2, também vou deixar a mão mais solta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Vou pular a primeira e vou voltar com 12 pontos. 12 pontos baixos. 2, 3, 4, e 12. Voltei com os 12 pontos e vou no próximo ponto, sair daqui, vou aqui. Vou voltar com um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou pular a primeira e vou voltar fazendo 15 pontos baixos. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vou no próximo, um ponto baixo, um ponto baixíssimo. Então é só repetir as 16 correntinhas, pular o primeiro e voltar com 15 pontos baixos. E vou repetir 41 vezes essa mecha com 16 correntinhas e 15 pontos baixos. Finalizei o cabelo. Então eu fiz aqui, ó. Aqui tá aquela primeira mecha com 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Aqui com 13. E aqui com 16. Fiz toda a volta com 16. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Tem 41 mecha com 16 correntinhas. Depois eu fiz novamente uma com 13 e uma com 7. E aqui tem uma mecha com 1, 2, 3, 4, 5, com 6 correntinhas. Tá? É uma correntinha menos. Ok? E daí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mechas com 6 correntinhas. Só que essa mecha com 6 correntinhas, eu pulei um ponto. Aqui, ó. A gente faz as correntinhas, volta com os pontos baixos e faz um ponto baixíssimo já no
próximo ponto da base, certo? Aqui nessa franjinha, eu pulei um ponto e fiz o ponto baixíssimo no ponto seguinte, ok? Então, aqui, ó. Eu saí daqui, pulei esse e prendi no ponto seguinte, ok? Então, ficou assim o meu cabelinho. Agora eu vou cortar um bom pedaço, pois isso aqui vai ser colado e costurado. Então, eu vou dar umas 2, 3 voltas aqui no cabelo, tá? Eu vou costurar aqui e depois vou costurar as mechas. Então, eu preciso de umas 2 voltas na cabeça e mais umas 2 voltas nas mechas. É bastante linha. Eu prefiro que sobre do que falte, como eu sempre digo. Agora eu vou fazer o arremate aqui. Pois na última mecha eu não coloco o ponto baixíssimo. Porque a gente faz esse arremate para ficar melhor. Pra ficar mais bonito. Agora, eu vou lá onde eu deveria fazer o meu ponto baixíssimo. Que é aqui, ó, na verdade. E vou passar a linha. Linha longa, assim, tem o problema de que dá trabalho, né? A gente fica puxando essa linha, mas eu prefiro do que fazer emenda. Embora a emenda do amigurumi é muito tranquila, né? É só dar um nozinho e esconder a linha por dentro da peça. E pronto. Vou passar aqui pra dentro. Vamos arrumar esse cabelo na cabeça agora. Deixa eu tirar esse... que é do início, essa linha. Eu vou começar colocando o meu alfinete aqui, bem no centro. Mas vocês não estão vendo. Aqui, ó, bem no centro, no anel mágico, ok? Eu já dei uma besuntada de cola aqui, porque a minha cola explodiu quando eu abri. Então, eu já coloquei um pouquinho de cola, mas não precisa, tá? Foi bem pouquinho, só o que vazou mesmo. Coloco o alfinete dentro do anel mágico da cabeça agora. E fixo. Agora eu vou colocar as mechinhas aqui centralizadas. Eu tinha contado aqui, elas estão na terceira carreirinha. Essa primeira mechinha. Aí lá do outro lado, na terceira carreirinha. Vou colocar um alfinete aqui. E um alfinete aqui. Eu vou colocar meus alfinetes maiores. Eu acabei esquecendo de pegar mais alfinete. Assim. Para esse trabalho eu gosto desses assim, mas eu tenho pouco. Aqui. Essa aqui é só para marcar, tá? É só para firmar, porque eles não vão ficar assim, ó, tá torto. Pra cá tá um pouquinho mais. Aqui deveria. Tem que centralizar, tá? Tô centralizando com os olhos. Tá. Esses alfinetes aqui são muito grandes. Ai, Deus. E eles estão cegos ainda. Eu já vou colocar esse aqui, porque esse daqui vai por cima, assim, ó. Ele vai aqui por cima. Então, assim e assim. Eu nem vou fixar ele. Agora nós vamos prestar atenção, porque eu vou pegar essa mecha, vou levantar a próxima. Essa mecha, vou levantar a próxima. Essa, levanta a próxima. Essa, levanta a próxima. Essa, levanta a próxima. Eu vou fazer isso em todas as minhas mechas. Como nós temos 41 mechas, nós vamos ter que colocar 20 mechas de um lado, 20 mechas do outro.
e vai sobrar uma mecha, vai ser a mecha central. Essa vai ser a mecha que eu vou começar a fixar. Aqui está o meu início. Então, eu vou contar 20 mechas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Essa é a minha mecha central. Tem que ter 20 aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tá certinho. Por que eu preciso da mecha central? Eu vou pegar, não vou ficar puxando essa mecha, tá? Vou centralizar bem aqui, ó, no pescocinho dele. Fica bem centralizado. E vou colocar um alfinete. Ok? Aqui tá a mecha que tem que ficar levantada. A mecha do lado, eu vou colocar assim. A mecha do lado, a mesma coisa. Precisa fazer isso em todas as mechas. Presta atenção para que elas fiquem retinhas aqui. Você tem que tomar cuidado que aqui atrás é que fica o desnível da peça, tá? Se você tá na mesma carreira, mas ela forma um degrauzinho. Por isso que tem que seguir. Presta atenção se está reto. E os dois últimos. Assim. Aí esses daqui, as outras mechas vão por cima. Dessa forma. Ok? Mas primeiro vamos arrumar. Deixa eu ver aqui. Vamos arrumar lá do outro lado. Pronto. Eu não gosto desses alfinetes porque eles não têm cabeça. Mas eu vou trabalhar com cuidado para eles não entrarem na peça. Aqui. Porque os outros são muito grandes. Eles não são só grandes, eles são grossos e estão sem fio. Isso aí entra difícil na peça. Esses aqui entram bem fácil. Eu não vou fixar agora essas mechas, porque eu vou passar cola aqui, tá? Deixa eu só arrumar essa linha. Ela precisa estar certinha. Eu acho que ela passou aqui por baixo. Isso. Assim. Uhum. Aqui eu não vou passar cola, aqui eu só vou costurar. Vou costurar aqui. Ele fica com... Primeiro eu vou costurar o topo da cabeça e depois eu vou costurar as mechas. Vou começar a colar. Eu gosto de começar a colar do meio para as laterais, tá? Caso dê um rolo, a gente já consegue ajustar. Então eu vou bem, passo a cola aqui, ó. É só um pouquinho.
e coloco. Coloco de novo o alfinete. Essa cola demora um pouquinho para secar. Venho. Opa. Toma cuidado para não passar muita cola, para não vazar a cola. Se você preferir, pode passar na mecha aqui também. E se você preferir, também não precisa passar. Cola é só costurar. Eu uso mais a cola para deixar a peça firme para costura do que propriamente para firmar. Para fixar a peça mesmo, mas só para ajudar na costura. Eu vou fazer isso por toda a peça, tá? Assim, essa daqui eu vou costurar. Aqui. Agora vamos passar a mesma coisa nas mechas que estão em cima. Deixa eu só limpar esse bico. Olha que melequinha que fica. Agora eu vou passar na mecha mesmo. Opa. Eu não vou com a cola até a ponta, tá? Essa pontinha aqui eu deixo pra costura. Senão vai fazer uma melequinha. Vai ter cola e daí vai dificultar a costura. Agora é costurar. A costura é muito simples. Como a cor é igual, não aparece. Não precisa costurar todos os pontos, tá? Ele não vai soltar. Eu vou só pegar um ponto. Deixa eu ver bem certinho só onde que é, tá? Aonde que tá aqui, ó. Nós vamos usar essa carreira, que é a última carreira, né? Aqui, ó. Onde estão os alfinetes.
Então, eu preciso achar onde que é isso lá no corpo, lá na cabeça. Aqui. Ok? Vamos lá. Aqui na minha cabeça, eu vou pegar alguns pontinhos e vou subir. Muita delicadeza agora, tá? Porque a linha é longa. Nós não queremos deformar a peça. Ok? Agora eu vou voltar um ponto. Novamente ver onde ele vai sair. Lá na cabeça e vou 2 ou 3 pontinhos para frente. Olha o que eu falo. Ele enroscou aqui nos alfinetes de trás. Então eu tenho que fazer com calma. Olha, não dá para ver onde está. Agora eu vou voltar lá para cima. Deixa bem firme aqui. Vou voltar um pontinho. Pela cabeça de novo. E tá alguns pontinhos à frente. Tá difícil de colocar no centro da peça. Centro da peça não, da câmera. Vou fazer isso por toda a peça. Aqui vai ficar mais difícil porque eu já colei. Talvez aquelas agulhas tortas aqui fosse uma boa ideia. Eu até tenho essas agulhas, só que elas são muito grossas. Essas linhas mais fininhas, não gosto. Só servem para barbante. E linhas bem mais espessas. Tipo a Amigurumi Soft, Ternura, Chenille. Aí essas é show. Agora essas fininhas não rolam. Agora eu vou costurar esse aqui, ó. Eu vou, então, passar essa agulha pra cá. Deixa eu só ver como é que eu vou fazer isso. Quero lá aqui, ó. Só que se eu colocar ela aqui na cabeça, ela vai aparecer. Tá, então eu vou aqui. Bem aqui em cima. E vou sair para baixo. Aqui. Vou voltar um pontinho. Vou lá para baixo. Sai lá embaixo. Bom, eu vou fazer
isso em todo o cabelo agora, tá? Não vou filmar, porque não tô conseguindo centralizar a peça. Ela fica fazendo, ela tá pesada para baixo, tá grande. Não tô conseguindo, tá? Então eu só vou pegar a pontinha do cabelo e vou fazer um pontinho. Peguei aqui, aí vou pontinho de trás, e já saio no próximo. Sim. Ok? Aí vem nesse, só na pontinha. Faço de novo. Volto no ponto anterior, passo para o próximo. Na verdade, aqui eu tenho que costurar isso aqui também, né? Então eu vou voltar, deixa eu soltar aqui. Vou voltar aqui, ó. Como eu tenho que costurar isso aqui também, esses de cima eu não vou costurar na cabeça. Sai um pouquinho de enchimento. Eu vou costurar aqui, ó. Assim. Aí eu venho no de cima. Tô pegando de baixo junto. Tô pegando de cima e de baixo, tá? E vou colocar dentro da peça. Pego só a pontinha. E volto aqui em cima. Deixa eu só ver. Vou passar aqui por dentro. Pra não aparecer. E vou fazer isso em todos os cabelinhos. Agora eu não vou filmar, tá? Costurei todas as mechinhas. Ok. Então ela tá colada e costurada. Tá? Não tem como tirar esse cabelo a não ser cortando. Não vai sair fácil. Aqui, arrumar. Agora, para arrematar essa linha, eu já joguei ela lá no meio da cabeça. Eu só vou passar ela aqui por baixo. Faço isso algumas vezes, sem puxar. Aqui. E vou... Agora eu tô no mesmo buraco. Saí nesse buraco. Vou entrar no mesmo buraco. E aqui na frente, ó. Acho que eu vou fazer isso lá pra trás. Então eu vou passar aqui por dentro mesmo. Vou lá pra trás, melhor. Vou fazer isso aqui atrás. Vai ser melhor. Ó, vou ajeitando já a peça. Vou fazer aqui, ó. Aqui.
Esses pedaços que os buracos são maiores. Pronto. Agora eu vou entrar no mesmo buraco, vou sair no ponto do ladinho e vou dar um nó. Agora eu entro de novo no mesmo buraquinho e vou sair lá do outro lado. Bem longe de onde eu fiz aqui. Pronto. Agora eu corto. Olha, nem sobrou tanta linha, você viu? Mesmo tendo cortado um pedaço bem grande e tendo passado uma vez só uma vez aqui, sobrou pouca linha, não sobrou muita não. Deixa eu arrumar aqui o topetinho dele. Essa parte que eu não costurei, tá? Ó, que tá solto. Eu costurei só aqui. A gente coloca o topetinho. Que coisa fofa. Vamos fazer o nariz. Com a linha pele, eu vou fazer o narizinho. Tá aqui a marcação, ó. Eu desci, que é a carreira dos olhos. Eu desci 2 carreiras. Tenho 1, 2, 3 pontos. Centralizei esses pontos, tá? Para cá eu tenho 3 pontos, para cá eu tenho 3 pontos. Então, são 3 pontinhos que eu vou usar aqui. Vou começar lá de baixo. Aqui. Qualquer ponto, tá? E vou vir aqui em cima. Esse nariz é bem simplesinho de fazer. Deixo um tiquinho para fazer um nozinho. Aqui. Agora eu vou passar de um lado para o outro algumas vezes, até o nariz ficar bem bonitinho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou fazer bem bonitinho, tá? Não vou deixar as linhas ficarem uma em cima da outra assim. Vai sair um pouquinho de enchimento. Aí tem que ficar tirando o enchimento aqui. Aqui assim. Deixa eu ajeitar aqui. Eu não aperto muito, mas também não quero deixar muito frouxo. Acho que tá bom já. Lá pra baixo, no mesmo buraco. No mesmo pontinho que eu entrei, eu saio. Pronto. Agora eu ajeito. Deixo mais justinho aqui. Vamos fazer aquele nozinho. Direita por cima. Esquerda por cima. Não que precise fazer esse nozinho aqui, mas pra gente não esquecer. E escondemos os fios.
Vamos costurar aqui, essa parte. Não ficou um buraco muito. Só esse pedaço aqui, eu não consigo colocar aqui, ó. Desse lado ficou um buraquinho, desse lado não. Ficou minúsculo, mas nós vamos fechar também. Então tá aqui a linha. Vou colocar a linha pra cá, ó, bem pra onde tá o buraco. Vou costurar. Vou de um lado pro outro. Venho pra cá. Venho pra cá. Puxo. Venho pra cá. Deixa eu ver aqui. Puxo. Vou pra lá. Até meu buraco sumir. Olha, não tem mais buraco. Aqui é o enchimento sem vergonha saindo. Agora eu vou lá para o outro lado. Vou costurar do mesmo jeito. Vou sair bem no buraco. Aí eu pego uma linha aqui. Pego uma linha lá do outro lado. E pronto. Vou jogar essa linha lá para trás, para a gente fazer o arremate por aqui. Ok? Vou entrar pelo mesmo buraquinho. Vou sair aqui pelo vizinho. Vou dar um nó. Entro novamente por meus buracos e vou sair lá na frente. Pronto. Agora eu ajeito a peça. Corto o fio. E pronto. Todas as linhas estão arrematadas. No próximo vídeo, nós faremos o tênis. Vejo você lá. Tchau, tchau.